Ampla defesa e contraditório em processo administrativo disciplinar. Uma das garantias fundamentais que está na Constituição Federal, no artigo 5º, é que a Constituição garante aos acusados em geral a ampla defesa e o contraditório com os meios e recursos a ele inerentes. É inaceitável que alguém, quando é acusado num processo administrativo disciplinar na condição de servidor, não tenha essa garantia completa. Ou seja, uma das garantias fundamentais é exatamente a presença do advogado. Em relação a esse assunto, o tema se tornou polêmico por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, em súmula, estabeleceu que em PAD é necessária a presença do advogado e determinou a anulação de um PAD em que o servidor não teve garantida a defesa por advogado. Contudo, na mesma época e logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão política e precipitada, entendeu que não é imprescindível o advogado para defender servidor. Se o próprio servidor fizer a defesa ou se ocorrer a revelia, ele não terá, então, a presença de advogado. Terá um defensor dativo, mas não terá um advogado. A regra é que um servidor público, inclusive, terá direito à defesa, mas ela não será subscrita por advogado. Enquanto que a administração pública tem todo um corpo jurídico para sustentar as acusações. Isso desequilibra o jogo. E é natural que o servidor, mesmo os menos favorecidos, tenham direito à defesa patrocinada por advogado, mesmo que seja por uma defensoria pública, se ele não puder pagar um advogado. A ideia é o equilíbrio perfeito do jogo e a fiscalização permanente da ordem jurídica. O Supremo Tribunal Federal voltou a apreciar a questão em decorrência de representação promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe conosco a leitura agora na tela, inclusive de matéria que foi veiculada em informativo do Supremo Tribunal Federal. A posição do STF, porém, é de que é facultativa a presença de advogado em PAD, conforme determina a súmula vinculante número 5. Essa súmula já foi alvo, em 2016, de revisão a pedido do Conselho da OAB. O STF, por sua vez, manteve a súmula. Os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, bem como o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e a Advocacia-Geral da União, entenderam de forma contrária à OAB e registraram que haveria um mero descontentamento ou divergência quanto ao conteúdo do verbete vinculante. E esse sentimento não proporciona a reabertura das discussões sobre o tema já debatido à exaustão pela Corte Suprema. Por seu turno, o ministro Marco Aurélio viu configurado o vício formal da edição da súmula vinculante número 5 e foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Em que pese a posição vencida quanto à necessidade de advogado, entende-se que é preciso mudar esse posicionamento para flexibilizar a garantia do defensor técnico, principalmente quando há nítida vulnerabilidade do servidor num depoimento ou durante a produção de qualquer prova. É preciso, assim, equilibrar essa relação processual e permitir um maior conhecimento técnico do próprio acusado, que virá do advogado que atuará em seu favor. Um dos pontos mais importantes que é preciso salientar é que não se está buscando ampliar o trabalho para os advogados. Está tentando-se definir a defesa adequada de servidor público, que na teoria é aquele que todos os dias defende o interesse público em prol da sociedade. Até porque, se ele não tiver condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública deverá assumir essa condição. Continue acompanhando os nossos trabalhos e não perca um curso completo do Complexo de Ensino Renato Saraiva sobre apuração de responsabilidade.